Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos entrar num assunto perfeito para os conspiracionistas de plantão. Não é mesmo, Sr. Fudjek? Isso aí, Sr. PH. A história de hoje... História não, né? Os casos de hoje vão fazer o público pensar. No mínimo, pensar. Porque vocês vão ver algumas histórias estranhas, alguns casos esquisitos e que você vê que a versão oficial não bate, você vê que existe algo ali por trás manipulando. Outros talvez você vai pensar que isso aí é um caso natural, é normal, isso aí realmente não tem nada a ver, mas tem uns ali que você vai ficar realmente de cara. Então tá, então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer essa história. Engenharia Reversa, Guerra nas Estrelas, Projeto Promessa, Exterminador do Futuro, Programação Mental. Acredite se quiser. Um recadinho rápido, especialmente para quem está precisando de um site 100% personalizado, criado do zero, que atenda exatamente a necessidade do seu negócio. Vocês lembram que um tempo atrás eu estava à procura de alguém para fazer o site do Acredite Se Quiser? Pois é, meu grande amigo Célio apareceu e fez para mim o site do podcast, que hoje está no ar com um sistema de assinaturas igual o Apoia-se tinha, mas com a vantagem de não pagar mais aquela porcentagem enorme para eles. E tem também agora sistema de download de episódios para assinantes, uma loja completa, além de um suporte 24 horas. Entra lá no nosso site, vejam o trabalho que ele fez e se vocês chamarem ele para fazer o site de vocês, falem que fui eu que indiquei. Prometo que eu vou chorar o maior desconto possível com ele para vocês, beleza? Eu vou deixar na descrição do episódio o contato dele e também, logo ao entrar no nosso site, aparece o link lá do contato dele. Valeu, grande abraço para todo mundo e vamos voltar ao nosso episódio. Senhor Fudjek, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer isso aqui nos nossos episódios, o contexto do episódio. Eu lembro que foi semana passada, a gente estava conversando lá no nosso grupo do WhatsApp do Alô Terráqueos, e você chegou lá e... Gente, bom dia. Vocês estão sabendo dos desaparecimentos, assassinatos das pessoas ali nos Estados Unidos ligadas à ufologia? Eu falei, Jackson, não vi, não tô sabendo. Aí você falou, cara, está rolando nos noticiários dos Estados Unidos. Aí eu não estava acompanhando, o Morgan já jogou uma notícia, aí acho que foi o Arthur que colocou outra também, o Márcio Parucini apareceu com alguma coisa ali, e começou aquela discussão. Eu falei, gente, isso não é teoria da conspiração, não? Isso não é sensacionalismo nem nada, não? E você me falou que não, né, Jackson? E eu te pedi mais detalhes, e você falou comigo, não, vamos gravar o episódio, eu quero que você se mantenha na surpresa. Então vamos lá, eu não sei dessa história, eu sei por alto, fiquei mega curioso porque, já vou adiantar isso antes de você começar, junta o Trump falando que ia divulgar as coisas ali, de repente esse povo tudo começa a sumir e morrer, meu amigo, prato cheio para as teorias da conspiração. Vamos lá, por favor. Exatamente. Então, na verdade, essa pesquisa, essa gravação de hoje, a live lá no Fenômeno sobre isso também, ela ia acontecer independente desses desaparecimentos recentes que estão rolando. Porque eu tenho feito uma compilação de materiais ufológicos, né? Algo em torno de 80 mil PDFs que eu tenho aqui. Quantos? Uns 80 mil, assim, meio por alto. Pô, cara, sem comentários. É muita coisa. E aí, então, eu abro, vejo conteúdo, separo e coloco em pastas, né? E eu terminei essa separação agora, esses dias, uma questão de uma semana atrás. E aí, uma das pastas era mortes e desaparecimentos estranhos ligados à ufologia. E aí, depois eu voltei pro mundo real, digamos assim, né? Porque às vezes quando eu pego uma tarefa gigante como essa, eu meio que me isolo das notícias, diminuo a produção dos vídeos e conteúdos e fico meio sumido. Mas é porque eu tô trabalhando, né? E aí, então, eu vi essa notícia do desaparecimento ali. Falei, putz, vamos produzir alguma coisa, então, agora, sobre isso, né?
E aí te chamei pra gravar. E aí fui olhar os noticiários e descobri que, além desse cientista, uma outra cientista que trabalhou com ele também estava desaparecida, que desapareceu um pouquinho antes. E eu abri uma notícia aqui agora que está falando que são 3 cientistas que morreram nos últimos 3 meses. Aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. E essas coisas acontecem desde 1947. E não é só com cientista. É com ufólogo, é com abduzido, contatado, é com jornalista que resolve fazer investigação no tema. Essas coisas acontecem. E as mortes... ou é desaparecimento ou é morte. E quando ocorre a morte, às vezes, ela é um tanto bizarra. E aí a explicação oficial que surge, você olha aquilo e dá risada, em alguns casos, né? Que não tem como, né? É o suicídio com um tiro na nuca, né? Ô, Jackson, mas peraí, calma. Foi só esses 3 cientistas que sumiram? Não, existem vários entre 1947 e 2026, existem muitos casos. Eu fiz uma lista ali com mais de 100 nomes de casos assim. Não vamos falar de todos eles hoje, mas é uma lista bem grande, bem expressiva e você vê que não é coincidência, não é algo natural. Só que é o seguinte, quando eu comecei o podcast, que eu acredito se quiser, eu gravei com o Kling o episódio sobre o Phil Schneider. Uhum. A gente já citou ele aqui algumas vezes e tal. E nesse episódio, o Kling me falou assim, PH, o Phil Schneider provavelmente foi assassinado. E, cara, igual você falou, tem um tanto de gente que morreu suicidando com tiro na nuca. Sacou com facada nas costas. Uhum. Aí eu falei, mas como assim? Ele citou vários nomes, ele falou assim, PH, a gente pode ficar aqui mais 40 minutos citando nome, que tem muita gente. Se eu for colocar aqui na ponta do lápis aqui, deve estar beirando 100. Falei, putz, aí beleza, ele falou uma porrada ali, como que as pessoas morreram, e tipo assim, só morte estranha, só morte suspeita. Uhum. Se você for analisar ali, é mais assassinato do que suicídio. Isso. Mas o que te chamou atenção recente pra você voltar nesse assunto? O que aconteceu ali? Foram só esses 3 cientistas? Qual que é a ligação deles com a ufologia? Qual que é o cenário aí que te chamou atenção dessa vez? Cara, esses cientistas, eles... por exemplo, esse primeiro ali que desapareceu, ele se chama William Neil McCasland. Ele era um general aposentado de 68 anos que atuava no alto escalão da defesa dos Estados Unidos. E ele estava ligado a tecnologias aeroespaciais revolucionárias, avançadas, engenharia reversa, análise de destroços, essas coisas. Então, OVNIs que caem, por exemplo, ele era um dos que comandavam lá os estudos, né, digamos assim. E aí o cara sumiu, né? Teve também a engenheira aeroespacial da NASA, Mônica Jacinto Reza, de 60 anos. Ela tinha uma ligação profissional com o Max Casland, né? E ela estava ligada a uma superliga metálica de alto desempenho que era usada para motores de foguete. Uma tecnologia que pode ter sido derivada de análise de destroços de naves, por exemplo, né? Então são cientistas que têm uma conexão com a questão ufológica, quando é cientista, né? E tem os ufólogos, tem os jornalistas, tem os outros envolvidos, né? Que também tem uma morte estranha. Então, vamos fazer um apanhado histórico, daí, no momento certo, a gente volta nesse caso aqui desses desaparecimentos recentes, né? Perfeito. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então, quais são as causas de morte atribuídas geralmente a esses casos, né? Além dos desaparecimentos. Tem os casos de suicídio, tem muito pesquisador de ufologia que morreu e a versão oficial foi suicídio. E aí a gente vai ver que muitos deles talvez não sejam suicidas, não tivessem essa veia suicida, né? Teve vários ali que tiveram câncer fulminante, agressivo, tipo... está muito bem de saúde, faz exames regularmente e de repente descobriu um câncer, 2 meses depois estava morto. E vários deles, câncer cerebral. Quando é mulher, geralmente é câncer em ovário, útero e é algo fulminante também, né? Não é algo progressivo como geralmente é. E também tem os acidentes misteriosos, casos em que o cara sofreu um acidente e morreu. E tem vários casos, nomes famosos da ufologia, né? Que a gente vai conhecer. Um exemplo é do jornalista Dani Casolaro. Esse jornalista, ele tinha uma vida bem tranquila, ele era conectado à família, e aí, em determinado momento, ele começou a pesquisar o que seria conspiracionismo, digamos assim.
projetos secretos, essas coisas, um pouquinho de informações de ufologia. Ele começou a fazer essas investigações. E ele foi encontrando pistas de crimes envolvendo aí pessoas poderosas lá dos Estados Unidos, né? Muitas delas ligadas aí à questão de acobertamento e tudo, né? E ele descobriu ali o furto de um software chamado Projeto Promessa. É um programa que é capaz de localizar qualquer pessoa onde quer que ela esteja. Vai cruzando as informações e rastreia a pessoa até chegar lá ao paradeiro dela, né? E esse programa foi roubado, ele começou a investigar isso, conversando com pessoas influentes e tudo. Começou também a divulgar essas informações sobre ufologia, sobre a Área 51, bioengenharia, e ele descobriu nomes de pessoas muito famosas nos Estados Unidos. E, de repente, apareceu morto. Ele foi encontrado morto no banheiro do hotel onde ele estava hospedado, e ele tinha de 10 a 12 cortes nos pulsos. Estava dentro da banheira com os pulsos, né? É o típico cenário de suicídio, né? A pessoa corta o pulso dentro da banheira, morre lá e tudo mais. Mas ele tinha 10 a 12 cortes. E aí os familiares e amigos duvidaram que ele tivesse realmente se suicidado. E começaram a acusar, né, de que ele teria sido assassinado, porque ele estava recebendo ameaças de morte poucas semanas antes desse fato aí, né? E o caso ficou por isso mesmo. Ficou como suicídio. É um caso bem estranho. Um outro caso que é bastante citado é o caso do astronauta Dex Layton. O Dex Layton, ele é um dos primeiros astronautas, é do primeiro corpo de astronautas da NASA. Lá do projeto Mercury, 7 da Mercury, que iam para o espaço e tudo, os pioneiros, os primeiros astronautas, ele era um deles. Ele não chegou ao espaço na época porque ele tinha uma doença no coração e daí não aceitaram que ele voasse naquela época. Pois bem, continuou lá no corpo de astronautas, mas fazendo trabalhos internos da NASA e tudo, isso lá na década de 60. Ali por volta de 1990, ele já estava ali com seus 60 e tantos anos, e ele já estava cogitando falar sobre as experiências ufológicas dos astronautas. Relatar o que já havia sido documentado, o que havia acontecido, o que ele já havia ouvido, o que os outros companheiros dele chegaram a ver e tudo. Só que, de repente, ele descobriu um tumor cerebral maligno. E morreu poucos meses depois, sem fazer as declarações que ele pretendia. E essa questão do tumor cerebral, ela é bem recorrente. O Joseph Allen Hynek morreu de tumor cerebral fulminante. O Ivan Sanderson, que é um criptozoologista e ufólogo, esse cara viajava o mundo fazendo investigação de seres estranhos. E ele também morreu de câncer cerebral fulminante. Teve um Pete Mazzola também, que é outro pesquisador e jornalista. Ele também morreu com essas características aí de câncer cerebral fulminante. Agora, isso aí me lembrou um caso de um espião que alguém colocou uma partícula, alguma coisa assim, que era radioativa, numa bebida que ele tinha consumido, e ele morreu poucas semanas depois também, de uma forma, se não me engano, era com câncer também, alguma coisa assim, que matou ele, assim, em pouco tempo. Foi, isso aí, inclusive o Kling contou esse caso lá no episódio do Phil Schneider. Uhum. Essa história ele falou pra gente. Então, tudo isso aí sugere alguma coisa como uma espécie de queima de arquivo, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Ô Jackson, antes de você enumerar esses outros aí, e mais coisas ligadas a essa história, você conhece o Clifford Stone? Não conheço, eu nunca tive o prazer de encontrá-lo. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar do sargento dele. Clifford Stone? Sim, pois é. Sim. Ele foi um cara que, agora, recente que eu falo assim, ele começou a fazer isso em 2021. Ele começou a dar declarações, lançou um livro, e ele contou a história dele, que ele foi convocado para trabalhar num departamento de recuperação de destroços de OVNIs, ligado ao governo americano. E que nesse tempo lá, quando ele chegou lá, ele já, no primeiro dia dele, ele recebeu um manual que já tinha os protocolos de contato com várias raças. E ele falou que quando ele deu baixa, ele se aposentou, esse catálogo deles de contato com raça já tinham 57 espécies diferentes. Eles tinham esse contato. E ele sempre esteve por aí contando essas histórias dele, em palestra e tudo, mas ele ficou mais ativo mesmo a partir de 2019, 2020. Ele pegou Covid, ele se recuperou da Covid, ele estava inclusive recuperado de um câncer também, estava super bem, e de repente ele morreu em casa, num domingo, no dia 15 de maio de 2022. Então a morte dele, dizem que ele foi envenenado, foi muito suspeita. Fica aí a dúvida, né? Porque o que ele estava falando, alegando ali, era muito pesado. Inclusive ele dava nome aos bois.
Trabalhei em tal local, em tal data, com fulano, com ciclano, fui em tal lugar. E ele diz que ele tinha essa documentação toda, mas morreu antes de apresentar. Pois é. Aí você vê que alguma coisa existia por trás, né? Alguma coisa... Alguém queria silenciar ele. Sim. Fala do Phil Schneider também, igual eu falei no episódio do Kling. Todo mundo fala que o Phil Schneider inventava essas histórias. Eu, sinceramente, a história dele é muito fantasiosa, muito fantástica. Mas eu não duvido também de alguma coisa nesse sentido não, Jackson, sinceramente. Eu coloquei o Phil Schneider na sequência aqui, a gente já vai falar dele. Mas eu comecei a olhar com outros olhos ali essa questão, né, dele depois disso. Não que eu acredite em tudo que ele fala, mas você vê que alguma coisa... Existe alguma coisa, né? É aquela parada assim que eu acho que ele aumentou muita coisa pra deixar a história dele mais bacana, mais legal, sacou? Mais emocionante. Mas eu acho que ele passou alguma coisa muito séria. Muito séria. Mas vamos lá, na hora que você chegar nele a gente conversa. Voltando então, outros casos de câncer fulminante que mataram grandes ufólogos, né? Carla Turner e a Anne Livingston, elas morreram de câncer no ovário, também algo fulminante. Teve o Wilbert Schmidt. Eu não cheguei a ver qual é o tipo de câncer que ele teve, mas foi algo fulminante também. Esse Wilbert Smith, ele foi, digamos assim, um agente oficial do governo canadense para investigar a questão ufológica, né? Era bem famoso na época ali, década de 50, 60, 70. Outro ufólogo que morreu de câncer fulminante foi o brasileiro Olavo Fontes. Olavo Fontes, só pra gente ter uma ideia, ele foi um grande ufólogo aí na década de 50 e 60, investigou lá o caso Vilas Boas, por exemplo. Ele era muito bem de vida. Eu vi uma foto da casa onde ele morava numa mansão, uma casa muito grande, assim, e viajava frequentemente para o exterior para falar sobre ufologia e tudo. E ele era muito conceituado na época, era um médico muito conceituado, né? Um dos mais famosos. Talvez, se fosse hoje, ele seria comparado a um Drauzio Varela, alguma coisa assim. Mas, de repente, teve o câncer e morreu, assim, em pouco tempo. O casal lá da APRO, o Jim e a Carol Lorenzen, também tiveram câncer fulminante e morreram. Um outro caso bastante impressionante de morte foi da Dorothy Kilgallen, que era uma jornalista extremamente influente entre a década de 40 e 60 lá nos Estados Unidos. A Dorothy, ela é como se fosse uma Glória Maria lá da época lá nos Estados Unidos. E ela foi uma repórter investigativa que manteve uma postura muito crítica em relação a explicações oficiais ali, em vários aspectos, em vários temas, né, como o assassinato do Kennedy, a questão dos OVNIs. Ela sempre criticava o governo nesses temas. E aí ela foi encontrada morta na cama dela em 1965 e as circunstâncias eram muito estranhas, né? Por exemplo, ela tinha um livro que ela tinha acabado de ler e esse livro estava no colo dela. Assim, que ela havia acabado de ler, é que ela havia concluído aquele livro um tempo antes ali, né, da morte dela. Ela morreu com aquele livro no colo. A causa da morte determinada pelas autoridades é álcool, uma combinação de álcool com barbitúricos, e que ela teria morrido em função disso. Só que aí foram analisar ali o quadro da morte, né, os familiares e amigos, e descobriram outras coisas. Que ela, quando ela lia, ela usava óculos de leitura. E ela, quando encontraram ela com o livro no colo ali, como se ela estivesse lendo aquele livro e morreu, né? Para um cenário armado ali. Esse óculos não estava com ela, ou seja, ela estava lendo sem o óculos de leitura. A mulher que cuidava do cabelo dela, por exemplo, que era uma amiga muito próxima e confidente, inclusive, chegou a ver o corpo dela e observou que ela estava usando uma blusa sobre a camisola. Algo que ela jamais faria em vida, né? Ela era uma pessoa que cuidava muito de moda, essas coisas, roupa, combinação e tudo. E ela não estava no padrão dela. E ela também usava cílios postiços e ela retirava esses cílios antes de deitar. Só que ela foi encontrada morta com um dos cílios. Não com os dois, ela estava com um dos cílios. E ela foi encontrada morta na cama no quarto principal da casa, que ela não usava, ela usava um outro quarto para dormir. É como se alguém tivesse matado ela, de alguma forma, criado aquela cena no quarto principal ali, achando que ela usava aquele quarto. E aí os familiares e amigos ali notaram essas incongruências e acreditam que ela foi assassinada, né, por falar demais e criticar demais. Teve um outro caso do James Forrestal. O James Forrestal foi secretário de Defesa dos Estados Unidos entre setembro de 1947 e março de 1949. A causa da morte dele foi suicídio pulando pela janela do 10º andar. Nessa época,
setembro de 1947, nos bastidores dos Estados Unidos, estava assim fervendo por causa do caso Roswell e de outras quedas que tinham acontecido ali nos Estados Unidos na época, né, a partir de julho de 47. Então, ele, como secretário de defesa, ele tinha acesso a essas informações. E muitas pessoas acreditam, então, que ele foi morto como uma espécie de queima de arquivo, porque ele era meio que contra as políticas do governo dos Estados Unidos na época, para várias questões, incluindo essa. Outro caso de morte estranha, James McDonald. Ele é um físico, foi um físico atmosférico e meteorologista e foi um ativo defensor do estudo oficial dos OVNIs, digamos assim. Ele foi encontrado morto em 13 de junho de 1971, com um ferimento na cabeça em uma área desértica no estado de Tucson, no Arizona. E ele tinha na mão ali um revólver calibre 38 e tinha uma carta de suicídio ali que foi encontrado nas proximidades. E muitas pessoas não acreditam que ele tenha se suicidado por vários aspectos, vários motivos, né? Por questões de trabalho, questões de família, própria vida dele, tudo que estava tudo muito bem. Ele não tinha histórico de depressão nem nada e a carta era meio estranha, né? Eu não consegui o conteúdo da carta, mas pelo que eu li ali, ela era, assim, genérica demais, assim, né? Não era bem o padrão do James McDonald, né? Outro caso, e esse você deve conhecer, PH, John Mack. Sim, pô, cara, o caso desse cara, se não for teoria da conspiração, eu tiro o meu corpo fora. A história dele é digna do Exterminador do Futuro, Jackson. Uhum, eu vi essa história também. Que ele teria não, né? Em 27 de setembro de 2004, ele estava em Londres para dar uma palestra em uma conferência e foi morto por um motorista embriagado. Só que a estranheza nesse caso é que várias outras pessoas chamadas John Mack morreram na mesma data, no mesmo dia. Sim, é igual eu falei, é como se o Exterminador do Futuro voltasse, pegasse a agenda ali telefônica e John Mack e fosse matando um por um até acertar. Uhum. Que coisa, cara, bizarríssimo. Bizarro. Isso aí pra mim é uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, John Mack, ele era um psicólogo. É psicólogo, né? Psiquiatra, né? Psiquiatra. Uhum. Que se especializou, ele começou a receber muitas pacientes no consultório dele relatando que passavam por abdução. E ele começou a investigar isso e ele viu que as pessoas não estavam inventando histórias, que eram histórias muito parecidas de pessoas que nunca se viram. E ele começou a entrar a fundo nisso. E a academia, todo mundo foi contra ele, porque ele era um cara renomado. Se eu não me engano, ele lecionava em Harvard, alguma coisa assim. Uhum. Ele era professor lá. E depois disso, a carreira dele caiu em descrédito. E, inclusive, ele foi lá na Escola Ariel, no caso lá que a gente tem na Escola Ariel. Ele esteve em Varginha, conversando com as meninas. Então, vários casos ufológicos grandes, ele teve lá e atestou a veracidade do relato das testemunhas. E, de repente, no mesmo dia que ele morre, outros, que eu tenho certeza que aconteceu, foram outros 2 John Macks. Uhum. Coincidência, Sr. Fudjek? Eu não acredito em coincidências na ufologia, né? Já te falei isso outras vezes. Cara, como é que você não quer que a gente planta a semente da conspiração numa história dessa? Que doido. Pode ter sido coincidência, pode, mas, cara, é uma parada assim muito, muito absurda pra ser coincidência. Pois é, esquisito demais. Agora tem alguns casos aí que, por exemplo, quando a gente viu ali os casos anteriores, a gente viu um agente, digamos assim, vamos colocar esse termo, o agente da morte como sendo algo na saúde da pessoa ou alguém que deliberadamente promoveu o assassinato e criou uma cena ali de suicídio, né? Um agente humano, vamos colocar assim. Mas existem casos que são atribuídos a agentes não humanos. É o caso da Karla Turner, que era uma psicóloga muito respeitada, especializada em trabalhar com pessoas abduzidas, e que era autora de vários artigos e livros, e tinha 3 livros escritos. Ela mesma era uma abduzida, e ela era muito crítica em relação às abduções. Ela não considerava a abdução como algo positivo, era sempre, na opinião dela, era algo extremamente negativo, nocivo às pessoas, aos abduzidos, e ela criticava abertamente quem promovia esse tipo de experiência, né? Ela criticava os aliens abertamente e de uma forma muito negativa. Ela não rotulava de forma religiosa, digamos assim. Era de forma científica mesmo, criticando os aliens. E, de repente, ela apareceu com câncer no ovário
e morreu aí pouco tempo depois de ter descoberto esse câncer, né? Um outro caso estranho é o do Max Spears. Ele era um investigador de teorias conspiratórias, dava palestras sobre o fenômeno ufológico e fazia investigação em todo tipo de coisa estranha. Apareceu um lobisomem, ele estava lá investigando. Apareceu um caso de fantasma, ele ia investigar. Era alguém assim, tipo o dono lá do canal Fenômeno, né? Que gosta de todo tipo de coisa estranha. Só que um belo dia, ele avisou pra mãe dele, assim, ele falou algo assim: se algo de ruim me acontecer, investigue. E aí, de repente, ele foi dar uma palestra na Polônia, em julho de 2016, e no dia 16 ele estava na casa de amigos, na cidade de Varsóvia, e do nada ele vomitou uma gosma preta e morreu ali mesmo na casa. E aí fizeram exames cadavéricos, né? As autoridades lá indicaram que ele estava com pneumonia e teria ingerido uma dose excessiva de medicamentos, e que isso teria causado a morte dele, né? Aí repatriaram o corpo dele uma semana depois, e falaram para a família não abrir o caixão, porque o rosto dele estava deformado, estava irreconhecível. Como assim? Pois é, tá lá nos autos. E eles não forneceram os laudos de morte, né? Só falaram isso, que o rosto dele estava irreconhecível e que não deveria ser aberto o caixão. Ô Jackson, né? Putz, demais. Aqui você conhece. Você conhece? Não, eu só falar que você não conheceu ele pessoalmente. Você já ouviu falar do Stanton Friedman? Sim. Você sabe como é que ele morreu? O Stanton Friedman, ele morreu de câncer também, né? Não. Não? Ele morreu, ele teve um ataque cardíaco fulminante enquanto ele estava viajando para uma palestra no Canadá. Sério? Sério. Ah, essa questão de ataque cardíaco fulminante também é muito recorrente, viu? Tá, agora, ô Jackson, vamos lá. Antes que as pessoas que estão escutando a gente falem que a gente tá caçando pelo em ovo. As pessoas morrem. Principalmente, sim. Acho que a gente até conversou com o Arthur Gatti lá, você conversou com ele. A morte por infarto é uma das mortes mais comuns que tem. Exatamente. É por isso que eu falei no começo, e eu até ia falar do Dr. Arthur, do que ele falou. Realmente, muitos casos citados realmente podem ter uma explicação natural. Existem casos de pessoas normais, convencionais, que têm casos de câncer fulminante. Às vezes Sim. O câncer estava instalado e ele não foi detectado, e quando foi descoberto ele estava já no estado avançado, e a pessoa morreu mesmo. Então, alguns casos que eu citei aqui pode ter sido natural, pode não ter acontecido nada, realmente. Mas tem outros aí que você vai ter que admitir que realmente houve alguma coisa estranha. Mas o que eu estou colocando é todos os casos que são listados na ufologia como estranhos, independente de ter uma origem natural ou não. Só coloquei os que estão sendo considerados estranhos. E aí fica o critério de cada um decidir, né, se aceita como algo extraordinário ou natural. Alguns aqui que eu coloquei, eu acho que seja natural, tá? Alguns aí que estavam conversando também, eu acho que seja natural. Agora, o meu ponto, inclusive, que eu te perguntei isso, falou assim, não, a gente vai conversar disso no episódio. Então vamos lá, agora é a hora. Por que você está voltando nesse assunto agora? Teve um aumento disso lá nos Estados Unidos agora? Sumiram mais pessoas? Ou foi uma coisa que você viu que sumiu algumas e você resolveu fazer compilar isso tudo pra gente gravar esse episódio aqui lá no Fenômeno? O que tá acontecendo lá nos Estados Unidos para te chamar a atenção para esse assunto agora? Como eu falei, PH, eu ia fazer esse conteúdo independente do desaparecimento dessas pessoas recentes, né? Mas depois que eu vi que essas pessoas estavam desaparecidas lá, isso me chamou a atenção porque ele entra dentro do padrão dos outros cientistas que tiveram mortes estranhas, como a gente vai ver. A gente vai ver agora alguns casos bem esquisitos para não dizer outra coisa, né? É algo assim, você vê, esse cara foi realmente silenciado, foi assassinado. Agora, o motivo é que varia, né? Talvez nem todos eles tenham um motivo ufológico. Existem várias possibilidades aí para esses cientistas que desaparecem ou morrem, né? No caso desse que está desaparecido, ele saiu de casa, na casa dele, né, em Albuquerque, Novo México, em 27 de fevereiro e foi visto pela última vez perto da região de Court. Ele não tinha celular e foi em direção ao deserto e sumiu. Ô Jackson, olha só, na hora que a gente estava conversando, essa história toda me chamou a atenção, eu fui pesquisar esses nomes. Aí eu lembrei do Clifford Stone, fui olhar a morte do Stanton Friedman lá e você viu, foi um infarto e tal. Aí pesquisando aqui, eu lembrei daquela história daquela jornalista americana, a Savannah Guthrie,
que a mãe dela tá desaparecida. Você acompanhou isso, deve saber dessa história. Não, PH, não, essa história eu tô por fora. Então tá. Savannah Clark Gutt. Ela é uma apresentadora dos Estados Unidos famosíssima. Ela já foi âncora de vários talk shows ali. E o que me chamou a atenção na história dela é que ela foi correspondente da Casa Branca em 2008, 2011. Ela tava lá por dentro dos bastidores ali do governo e tudo. A principal fonte dela ali era pesquisar julgamentos que eram considerados, vamos pôr assim, que a pessoa era inocente e foi considerada culpada. Ela focava muito nisso. Mas ela tinha um contato muito próximo com o governo ali. A mãe dela tá desaparecida já tem algumas semanas. Não encontraram mais a mãe dela, não teve notícia. Tá, beleza, não pode não ter nada a ver, eu pesquisei aqui, julguei, o ChatGPT me falou que não tem nada que ligue ela à ufologia. Mas como ela tem esse contato ali na Casa Branca, ela era correspondente e tudo, e ela é apresentadora de vários talk shows grandes, será que nessa onda de o Trump vai revelar as coisas, será que alguma coisa não caiu na mão dela para ela ser uma possível divulgadora disso e sumiram com a mãe dela para ela ficar calada? Pode ser. Não tô falando que tá? Só me surgiu isso agora e eu liguei os pontos. Não tem nada que indique que ela é ligada à ufologia. Eu só tô soltando essa bola aqui. Pode ser, PH, mas olha, eu falei pra você agora há pouco que nos últimos meses ali foram outros 3 cientistas mortos, né? E aí eu olhando aqui, enquanto você estava falando, apurei quem eram essas pessoas mortas, e você vê que eles não tinham uma ligação direta com ufologia. O McCasland e a outra cientista, eles eram ligados. Mas esses outros 3, eles não eram exatamente ligados com a questão ufológica. Por exemplo, esses 3 que morreram são o físico Nuno Loureiro, o astrofísico Carl Grillmar e o diretor assistente de biologia de química da Novartis, o Jason Thomas. Esse Loureiro, o Nuno Loureiro, ele era focado em física de plasmas e, segundo relatos, ele estava muito perto de revolucionar o setor energético com uma fonte de energia limpa. E aí ele foi assassinado na casa dele, no subúrbio de Boston, em 15 de dezembro de 2025, por um ex-colega de classe chamado Cláudio Neves Valente. Então, ali, nesse caso, você não vê uma ligação direta com ufologia. Tudo bem, a questão do plasma ele tem uma implicação ufológica, né? Existem teorias envolvendo plasmas e tudo, mas o trabalho dele não envolvia a questão ufológica em si, né? O trabalho dele era focado em energia limpa. O outro lá, o astrofísico, ele foi assassinado em 16 de fevereiro de 2026, na própria casa dele, e ele estava envolvido em um projeto que descobriu água em um planeta distante. E o assassinato dele também não era exatamente sobre ufologia, era sobre astronomia, astrofísica, né? Exoplanetas, né? O assassinato dele não, a pesquisa dele. Isso, a pesquisa. E o outro cientista da Novartis foi encontrado em 17 de março no lago Canapowitt, em Wakefield, Massachusetts. Ele trabalhava na descoberta e criação de novos medicamentos para a Novartis. E já havia trabalhado no Departamento de Saúde e Serviços Humanos lá dos Estados Unidos. Então não é uma morte ligada à ufologia, mas é um cientista que foi assassinado, um cientista de elite, né? Ô Jackson, e se essas pessoas, elas não estão ligadas diretamente à ufologia, mas igual você falou, um cara que foi assassinado, que a pesquisa dele era em cima de energia limpa. Qual que seria a fonte dessa pesquisa dele de energia limpa? Pois aí eu preciso me inteirar sobre a pesquisa dele, né? Eu realmente não sei mais detalhes sobre a pesquisa dele, porque eu fiquei sabendo disso agora há pouco, né? Da existência dele, do caso da morte e tudo. Então isso eu vou dar uma olhadinha e ver se eu busco mais informações. Agora você vai ver que tem outros casos envolvendo cientistas, por exemplo, da empresa Marconi. Você vai ver que ali o buraco é muito mais embaixo. Nós já vamos chegar lá e aí você vai explodir a cabeça. Deixa só eu terminar com a questão dos ufólogos aqui, e aí a gente já vai para a questão do Marconi. Beleza. Um ufólogo bastante conhecido era o Morris K. Jessup. Ele era astrônomo e ufólogo. Em 1958, ele acabou se divorciando e ele foi para Nova York. E os amigos dele perceberam que ele estava realmente bastante estranho naquela época. Estava esquisito, estava diferente. E depois da viagem a Nova York, ele voltou lá para a Flórida, onde ele morava, e se envolveu em um acidente de carro. E demorou ali para se recuperar, e depois que ele se recuperou, ele se mostrou bastante desanimado. Em 20 de abril de 1959, o carro do Jessup foi encontrado na beira da estrada e ele estava morto dentro do carro. Uma mangueira havia sido conectada do escapamento a uma janela traseira do veículo, e ele estava trancado lá dentro e
né, com o escapamento do carro, indo lá para dentro, acabou enchendo de gases tóxicos e ele acabou morrendo. Então a polícia considerou isso como um suicídio. Só que no meio ufológico, várias pessoas acreditam que ele foi assassinado por estar falando demais e tudo, né? Enfim, esse caso eu acredito que tenha sido suicídio mesmo. Um outro caso de suicídio que eu acredito que foi suicídio mesmo foi do Coronel Holanda. Muitas pessoas acreditam que ele foi assassinado, né? Mas dentro das informações que eu tenho, foi realmente suicídio. Não. O Holanda eu não tenho dúvida que foi suicídio, porque ele inclusive tentou fazer isso outras vezes. Não foi a primeira, ele já estava tendo problemas ali psicológicos há muito tempo, já estava sob efeito de medicação, ele não estava muito bem, ele estava num quadro de depressão muito grave. Mas eu acho que o que deixou ele assim, na verdade, foi tudo que ele passou. Sabe, isso aí pode ter mexido a cabeça dele a ponto dele ficar assim e querer tirar a própria vida. Não tô falando também que foi isso não tem como garantir isso nem nada, mas deixa a gente pensativo. Cara, eu pensei nessa hipótese de estar afetado pelo que se experimentou e vivenciou nos outros casos que a gente vai ver daqui a pouquinho. E também em caso de programação mental, que a gente vai comentar também. São dois aspectos aí que aparecem na morte de um monte de cientistas aí que a gente vai ver daqui a pouquinho. Cara, esse episódio é chapéu de papel alumínio total. Outro caso de morte, Ron Johnson. Ron Johnson era vice-diretor de investigação da MUFON, tinha 43 anos de idade e uma saúde excelente. Ele tinha passado recentemente por um exame clínico, tinha todos os laudos lá testando saúde plena e tudo, mas no dia 9 de novembro de 1994, ele participava de um encontro ufológico no Texas e morreu de forma rápida e inesperada, em meio a circunstâncias estranhas. Ele estava dando a palestra dele, né, mostrando os slides, falando e tudo, e várias pessoas sentadas próximas dele ouviram um suspiro. De repente ele ficou quieto. E aí acenderam as luzes e encontraram ele caído sobre a cadeira com o rosto avermelhado e o sangue escorrendo do nariz. Ele estava tomando um refrigerante e esse refrigerante estava caído do lado também. Só que alguns aí acham que a morte dele não foi natural nem acidental, né? Foi que ele teria sido assassinado mesmo. Porque esse Ron Johnson, o último emprego dele foi no Instituto de Estudos Avançados. Ele trabalhava com sistemas de propulsão de OVNIs. Pô, na carteira de trabalho dele tava lá? Especialista em propulsão de OVNIs? Ele falava isso. E ele foi funcionário de outros laboratórios ali. Ele trabalhou com Harold Puthoff, que é um dos caras que fazem essas pesquisas avançadas envolvendo OVNIs para o governo dos Estados Unidos. E ele tinha patentes de alta segurança. Então, esse caso aqui soa muito como queima de arquivo. E aí, então, a gente chega no Phil Schneider. Phil Schneider era um geólogo e perito autodidata em explosivos. É o que ele falava, né? Ele falava que havia 129 instalações subterrâneas que o governo dos Estados Unidos tinha construído desde a Segunda Guerra Mundial, e ele afirmou ter trabalhado em 13 dessas instalações. E ele citava um confronto entre aliens e humanos em uma dessas bases. E essa luta teria deixado ele com ferimentos e sequelas. E aí, então ele passou a dar palestras sobre ufologia, montou uma revista chamada Alien Digest, junto com outras pessoas, né? Ele tinha um grupo ali, né? E em agosto de 1993, um amigo pessoal dele, que era membro do grupo, que se chamava Ron Rummel, foi encontrado morto em um parque em Portland. Esse Ron Rummel era ex-agente da inteligência. E ele foi encontrado morto em um parque em Portland. E a polícia disse que isso foi um suicídio, né? Que ele teria morrido com um tiro na boca e tudo. Mas, segundo alguns detetives que estavam lá, que fizeram a investigação, havia sangue na mão dele, mas não havia sangue na arma. Isso só poderia ocorrer se o próprio suicida tivesse limpado a arma depois que morreu, né? Meio difícil. Meio difícil. Então, isso indica que alguém matou ele e colocou a arma na mão dele depois para simular o suicídio, e isso ficou como sendo a versão oficial. E o Phil Schneider, o próprio Phil Schneider, foi morto 3 anos depois. Ele morreu estrangulado, com um catéter amarrado em volta do pescoço. Caso estranho, né? O que você acha da morte dele? Cara, eu não sei se uma pessoa conseguiria se matar do jeito que ele se matou. Até porque ele tinha deficiência nos braços, ele não era uma pessoa, vamos pôr assim,
com os 2 braços e pernas funcionais, sacou? Ele tava todo lenhado depois do suposto encontro dele com os alienígenas lá na base de Dulce. Quem quiser mais detalhes dessa história, corre no feed lá e procura esse episódio. Phil Schneider, A Revolta dos Subníveis. É um dos primeiros que eu gravei aqui, pra acreditar se quiser. E na época ali eu conversei com o Kling e tal, e sempre ficou aquela dúvida. A história dele é muito, muito fantasiosa, digna de um filme. Será que é verdade? Essa é a questão, né? Você falou que hoje sua opinião sobre ele teria mudado. O que você acha dessa história hoje? Cara, olha só, o Phil Schneider ele falava sobre projetos secretos, acordos com alienígenas, nova ordem mundial e o programa Guerra nas Estrelas, o SDI. E depois do que eu vi sobre os cientistas do SDI, bate muito com o que ele falou, bate muito com o que aconteceu com ele. E aí eu fiquei pensativo. Ô Jackson, você reparou que ultimamente a gente conta umas histórias aqui que antigamente eram conspirações, eram histórias e se provaram reais? Isso tem acontecido bastante, cara. Pois é. Agora a tua cabeça vai explodir. Bora falar do Projeto Marconi. Aliás, da Marconi Electronic Systems. Essa era uma empresa gigante no setor de projetos secretos de defesa do Reino Unido. E ela atuava no programa Guerra nas Estrelas. Aquele programa que tinha a intenção de criar satélites orbitais com armas laser para destruir mísseis balísticos da União Soviética e, de quebra, derrubar OVNIs. E entre 1982 e 1990, uma série de mortes estranhas envolvendo profissionais de elite da empresa aconteceram. E algumas mortes eram bizarras e ficaram sem explicação. O Tony Collins, da revista britânica Computer Weekly, começou a receber relatos sobre essas mortes e iniciou uma investigação. E ele encontrou, na época, 25 casos muito suspeitos. Vamos conhecer alguns. O primeiro caso, a primeira morte que aconteceu ligada a esse programa, foi do Kate Bowden, em março de 1982. O Bowden ele era cientista de computação e era atuante no projeto Guerra nas Estrelas, e em 1982 o carro dele caiu de uma ponte em um pátio ferroviário abandonado. E a morte, então, foi registrada como acidente, né? As autoridades alegaram que ele estava bêbado, mas os amigos e familiares que estavam com ele um dia antes falaram, não, ele não bebia, e ele não bebeu antes de sair para dirigir. E aí a esposa, a Hilary Bowden, e o advogado suspeitaram que havia algum acobertamento. E ela ainda falou assim, a esposa dele, né, depois falou para a imprensa, meu advogado instruiu um especialista em acidentes a examinar o automóvel. Alguém havia retirado as rodas e colocado outras velhas e desgastadas. Ou seja, mexeram no automóvel dele, depois do acidente, colocando roda desgastada para dizer que foi realmente um acidente. E no inquérito isso não foi mencionado, né? Ficou por isso aí mesmo. Então você já vê que tem uma queima de arquivo aí. O segundo caso, digamos, foi do Roger Hill, em março de 1985. O Hill, ele tinha 49 anos, era projetista e desenhista de radares lá da Marconi e morreu vítima de um tiro de espingarda na própria casa. E aí colocaram aquela tese, né? Não, esse aí foi suicídio. Estranho, hein? Estranho, né? No mesmo ano, o Jonathan Walsh, também da mesma empresa, o Jonathan Walsh tinha 29 anos e em 19 de novembro de 85 ele foi encontrado morto. Esse cara, ele era especialista em comunicações digitais e trabalhou no Centro Secreto de Pesquisa da British Telecom e em outras coisas da defesa lá dos Estados Unidos, inclusive no Guerra nas Estrelas. Ele morreu na queda da janela do quarto de um hotel em Abidjan, na África Ocidental. Enquanto trabalhava lá, né, foi a trabalho e acabou caindo da janela e morreu. E ele, dias antes, ele havia falado para os familiares que ele estava com medo de ser assassinado. E acabou sendo assassinado. E os médicos legistas, os investigadores, analisaram a cena do crime, analisaram tudo lá, e não chegaram a nenhuma conclusão, se foi acidente, se foi suicídio, se foi assassinato. O status do caso é inconclusivo. Mais um caso da mesma empresa, em agosto de 86, o Vimal Dajib Rai, de 24 anos. Ele era formado em eletrônica e trabalhava na Marconi, até que em agosto de 86 o corpo dele foi encontrado caído na calçada a 73 metros abaixo da ponte suspensa de Clifton, em Bristol. E aí fizeram um inquérito, né, investigaram tudo lá e não conseguiram determinar se ele foi empurrado ou se ele pulou. Não havia testemunhas e o resultado, o veredito ali ficou inconclusivo.
E mesmo sendo inconclusivo os laudos, né, nos laudos ali, as autoridades apontaram a causa da morte como sendo suicídio. Ô Jackson, então será que tem um assassino trabalhando pro acobertamento? Pois é. E olha que estranho. A polícia falou que o Dajibhai sofria de depressão. Só que todos que conheciam ele falaram que ele não tinha depressão. Ele não tinha nem histórico de problemas pessoais ou emocionais. E a polícia também alegou que ele havia bebido com um amigo, né, antes da morte dele, e que uma garrafa de vinho e 2 copos de papéis foram encontrados no carro dele. Só que ele era muçulmano. Ele não bebia, ele não consumia álcool. Aí você vê que talvez tenha sido plantado algum tipo de falsa prova, né, para indicar uma morte acidental ou suicídio. E aqui, e essas pessoas que morreram de câncer, que você citou aí várias? Muitas pessoas, muitas não, acho que 90% das pessoas que escutam a gente vão falar assim, pô, mas o que mais tem hoje em dia são pessoas morrendo de infarto e decorrente de câncer. Seriam coisas normais. Essas pessoas foram citadas aqui por quê? Porque o câncer foi descoberto muito agressivo e a pessoa morreu logo depois descobriu? Ou você tem alguma desconfiança ali que esse câncer foi causado nelas? Olha, tem pesquisador que fala que essas mortes esse câncer foi induzido de alguma forma. E aí a pessoa morreu, né? Como uma queima de arquivo. Mas eu particularmente não acredito, não. Eu acredito que foram casos de câncer que surgiram e a pessoa acabou morrendo. Mas eu coloquei porque é uma afirmação que circula na ufologia, né? No caso de infarto também, eu acredito que foi algo natural, não foi algo criado, digamos assim. É porque, querendo ou não, Jackson, a gente citando esses casos aqui, dando as causas das mortes, acho que quase todas elas ali, poucas que a gente não consegue colocar como naturais. Então, na ufologia tem muito isso, daquela conspiração de uma coisa ali que às vezes não tem nada a ver, mas as pessoas acabam puxando ela para fazer essa ligação. Eu vou dar um exemplo aqui no próximo episódio. A Savannah Gunther, aquela repórter, nunca teve nada ligado a ela, a ufologia, nada. Eu levantei a hipótese aqui porque eu achei a história dela muito interessante, porque não pediram resgate, não tem um motivo para terem sequestrado a mãe dela. A mãe dela pode ter sumido, desaparecido, caído num buraco e era já idosa, não conseguiu sair, tá lá até hoje. Pode ter várias explicações. Mas o meu ponto é que sempre teve isso na ufologia, de procurar coisas que estão acontecendo para associar com isso e criar essa aura mística em torno do acobertamento. Vamos colocar assim de uma forma bem transparente. Nessas histórias todas que nós contamos, no que está acontecendo atualmente, você acha que isso é colocado na conta do acobertamento? Ou são coisas que aconteceram ali naturalmente com uma coincidência muito grande das pessoas estarem envolvidas nisso? Olha, é como eu falei, tem vários casos que a gente está falando aí que são estranhos, mas tem vários ali que tem causas naturais, né? Que talvez sejam mal interpretadas. Alguns ufólogos apontam que não seja coincidência o alto índice de pessoas morrendo por ataque cardíaco e câncer fulminante, né? Eu vejo uma relação natural nisso aí. Não vejo que seja um acobertamento nesses casos. Agora, naquele cara que era da inteligência lá e que estava dando palestra e morreu do nada, de uma forma estranha, no meio da palestra, tomando refrigerante, com sangue no nariz, aquilo ali, pra mim, foi queima de arquivo. Foi um acobertamento deliberado, digamos assim. Caramba, velho, caramba. E pra encerrar esse nosso papo de hoje, como é que tá essa parada lá do Trump com a revelação dele? Tem alguma novidade? Você ficou sabendo de alguma coisa? Porque ele soltou aquilo, não sei nem se foi ele mesmo que soltou. Aquilo que nós falamos, acho que partiu da cunhada dele que soltou aquilo. Ele depois só confirmou que tinha alguma coisa. E não falou mais nada. Pois é, não teve mais nada sobre isso, né? Não teve. E eu acho também que o momento ali que tá vivendo, sei lá, com a liberação dos arquivos do Epstein, esse negócio da guerra lá no Irã e tudo, eu não sei, assim, se ele estaria com olhos pra isso nesse momento, sacou? Uhum. A não ser que seja uma coisa tão surpreendente, tão assim, chocante, que a divulgação disso obscura tudo que ele fez de merda, saca? É a única coisa que passa pela minha cabeça, tipo assim, é a cortina de fumaça mor que ele tem, pra todo mundo mudar o foco da visão. Porque pra mim não tem outra explicação isso ter sido divulgado num momento assim que tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, muita mesmo.
Então, PH, vamos só fechar os casos da Marconi, que tem mais alguns que são os mais estranhos, né? Temos o caso do Arshad Sharif, que era cientista de computação e trabalhava em sistemas de orientação de satélites da Marconi. A última vez que ele foi visto, ele estava pagando hospedagem em uma pensão com um maço de notas de alto valor. Depois disso, ele teria dirigido até um parque público, não muito longe de onde ele estava, onde ele foi encontrado morto. A forma como ele estava é que chama atenção. O laudo diz que ele se suicidou amarrando a ponta de um cordão de nylon no pescoço, amarrou a outra ponta numa árvore, entrou no carro e acelerou com tudo. E nisso ele teria sido decapitado. Meu Deus do céu. Pois é. E aí ficou como sendo suicídio. Só que aí foram ver no automóvel, havia uma barra de metal no assoalho, que provavelmente teria sido colocado no pedal do veículo. Sabe quando você quer deixar o carro acelerando e sem controle? Basicamente isso. Mais um caso, o Richard Pugh, que era consultor de informática do Ministério da Defesa do Reino Unido, ele foi encontrado morto, enrolado da cabeça aos pés em uma corda que dava 4 voltas no pescoço. E o legista classificou sua morte como um acidente decorrente de um experimento sexual que deu errado. Pô, aí é foda. É. O John Brittain, 52 anos, especialista em baterias de tanques do Ministério da Defesa, lá do Reino Unido. Em 12 de janeiro de 87, foi encontrado morto dentro de um carro em sua garagem. O motor ainda estava ligado. E o veredito era morte acidental. Mais um todos esses são da Marconi, da mesma empresa. O Edwin Skills, ele era engenheiro da Marconi e foi encontrado morto em seu carro, morto por envenenamento por monóxido de carbono. Mesmo esquema do Jessup. Uma mangueira saindo do escapamento, indo até dentro do veículo, e ele estava trancado lá dentro, e a morte foi dada como suicídio. O Victor Moore foi encontrado morto por overdose de drogas, pelo menos essa era a versão oficial, né, da morte dele. Agora, outro caso, Peter Pippel, de 46 anos, trabalhou na Marconi também, com tecnologia de comunicações e vigilância eletrônica e detecção de alvos. Ele é especialista em usar computadores para processar sinais emitidos por metais. E aí, em fevereiro de 87, ele foi guardar o carro na garagem enquanto sua esposa ia para a cama. Quando ela acordou no dia seguinte, descobriu que ele não havia ido deitar. E quando chegou na garagem, ela ouviu o carro funcionando e encontrou o marido deitado debaixo do carro, com a boca diretamente abaixo do escapamento. Porra! Uhum. E daí fizeram toda uma análise para ver se ele tinha ficado preso, se tinha entrado embaixo do carro para ver se tinha alguma batida e tudo. E nada. Não conseguiram determinar se foi homicídio, suicídio ou acidente. Ele não tinha motivo para se matar, não tinha problemas conjugais ou financeiros, adorava o trabalho, tinha recebido uma promoção, um aumento, não estava com sinais de estresse, simplesmente foi encontrado morto. John Whiteman, esse se afogou em uma banheira. O corpo estava cercado por pílulas e garrafas vazias de álcool, e a autópsia não indicou que havia álcool ou drogas no corpo dele. Como assim? Tava essas provas lá de que ele teria usado isso, mas não tinha indício disso no corpo dele, indicando que tinha morrido dessa forma. O David Sands, 37 anos, cientista sênior da Isans, que também trabalhou na Marconi, em março de 87, morreu em um acidente de carro. Ele foi fazer uma curva e acabou perdendo o controle, bateu, o carro dele explodiu, e depois descobriram que dentro do carro havia vários galões de gasolina, e que daí isso aí acabou explodindo tudo, né? Mark Wisner, 24 anos, engenheiro de software da Estação de Aeronaves de Combate do Ministério da Defesa, também trabalhou na Marconi, foi encontrado morto em sua casa com um saco plástico na cabeça. Também o inquérito da morte foi considerado um acidente devido a um experimento sexual que deu errado. Russell Smith foi encontrado morto aos pés de um precipício. O veredito é que ele teria pulado do precipício, né? Mas o corpo dele foi encontrado mutilado lá embaixo. Então, é meio estranho, né? Porque quando a pessoa pula, ela não fica... Quer dizer, depende da altura, né? Às vezes o impacto acaba estraçalhando o corpo. Não sei a altura do precipício. Mas enfim, o veredito ali foi suicídio. Agora, esse caso aqui foi estranho. Ó. Alistair Beckham, 50 anos, engenheiro aeroespacial britânico da Marconi, especialista em desenvolvimento de softwares sofisticados de defesa naval. Trabalhava no programa Guerra nas Estrelas e foi encontrado morto em um galpão de ferramentas no quintal de casa e estava com fios elétricos ligados à tomada. Ele
colocou os fios em volta do corpo, ligou na tomada e levou choque. Porra! Esse é o laudo. Ô, velho, esse povo tem uma criatividade pra morrer. Um amarra um fio no pescoço, acelera o carro, o outro desencapa fio e liga. Tá bom. E aí o inquérito não pode dizer se foi suicídio ou homicídio. O John Ferry, que era o brigadeiro aposentado do exército e também diretor de marketing da Marconi, ele pegou fios desencapados, conectou nas obturações dentárias dele e ligou na tomada. Também não dá pra dizer se foi suicídio ou homicídio, né, segundo o legista. Cara. E aí surgem as teorias. Se isso foi um silenciamento da própria Marconi, silenciando os cientistas, se foi um teste de controle hipnótico, porque alguns deles relataram uma forte dor de cabeça no período que antecedeu a morte. Eles desapareceram, reapareceram com a dor de cabeça e daí houve essa estranha morte, né? Então algumas pessoas especulam que foi passaram por algum tipo de controle mental, um programa de controle mental, sabe? Uhum. E outros especulam que foi assassinato pela KGB, que a KGB estaria eliminando esses cientistas aí em função do projeto Guerra nas Estrelas. Particularmente eu acredito nessa hipótese da KGB. Mas é estranho, né? Sim, é muito. Cara, nós estamos aqui tem mais de 1 hora listando nomes de pessoas que tiveram mortes suspeitas ou, sei lá, muito estranhas, entendeu? E a gente falou o quê? Umas 30? Tem mais de 100, né? Pois é. Cara, eu não sei o que pensar, Jackson. Eu, sinceramente, tá ligado, não tá? Foi natural, não foi? Pus, boa parte deles aí eu tenho certeza que tem uma explicação natural, mas tem alguns que não tem como. Não tem. Eu quero saber a opinião do público, né? Deixem nos comentários aí. Sim. Esse episódio vai dar polêmica. Vai, né? A gente tá acostumado, né? Que as últimas semanas foram de extrema polêmica. Não vamos entrar em detalhes, não, mas tudo bem. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Hoje nós falamos dessas mortes estranhas, mortes suspeitas, que supostamente estão ligadas à ufologia. Como o Jackson falou ali um pouquinho antes, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham dessas histórias? São mortes naturais? Tem alguma relação com o acobertamento ufológico? Eu quero a opinião de vocês. A gente só pode especular aqui, ninguém tem certeza de nada. Então, vamos lá. Ouvir a opinião de vocês, é isso que eu espero. Senhor Fudjek, valeu demais. Tamo junto. E esse papo nosso hoje, infelizmente as pessoas vão escutar isso, já vai ter passado, porque nós estamos gravando isso no dia 24 de março de manhã. E hoje mesmo tem uma live lá no Alô Terráqueos, falando desse mesmo tema, né? Exatamente, mas a live vai estar disponível aí, vai estar disponível no YouTube e eles podem assistir a qualquer momento, né? Inclusive vai ter a foto das pessoas, né? Pra não dizer que a gente inventou alguma coisa, tá lá a foto das pessoas. Não mortas, obviamente, mas o rosto delas precisa saberem de quem se trata. Perfeito, meu amigo. Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês o link lá dessa live que nós fizemos no Alô Terráqueos. Já vai estar no canal do Fenômeno, então o link vai estar na descrição. Acessem lá para vocês terem mais detalhes, verem o rosto das pessoas e, como já se falou, ver que a gente não está inventando nada. Tá tudo lá. E uma novidade para vocês. A partir da próxima semana, todas as terças, nós teremos a estreia de um novo projeto do Acredite Se Quiser, que é aquele projeto que eu já falei em alguns episódios para trás, que são os filmes, séries de TV. Vai se chamar, Acredite Se Quiser, Sessão da Meia-Noite. Toda semana eu vou estar ali junto com o meu malvado favorito, Fernando Ribas, e alguns convidados. O senhor Fudjek está convidado para quando a gente for falar de algum filme que ele tenha assistido. Então, toda terça nós teremos esse episódio e as quintas nossos episódios comuns. Então, a partir da próxima semana, oficialmente, o Acredite Se Quiser passa a ter 2 episódios semanais. Eu vou tentar ali manter essa regularidade. Não sei se eu vou conseguir, que é uma parada bem puxada, mas, por enquanto, nós já temos alguns episódios gravados e eles vão ser publicados todas as terças. Então, fique de olho. Acredite Se Quiser agora, episódios às terças e quintas. Beleza? E lá na descrição do episódio tem o link do nosso site, acreditesequizerpodcast.com.br. Gosta do podcast, quer apoiar nosso projeto, quer trocar ideia com a gente agora sobre filmes, séries, ufologia, sobrenatural, tudo isso? Entra lá no site. De lá vocês têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp.
tem acesso aos nossos episódios que vocês podem baixar para o celular de vocês, escutar onde vocês quiserem. Tem episódios inéditos e nossas lojas. A Skinwalker, que é a nossa loja de camisas, e a nossa loja de bustos, action figures, modelos de personagens de jogos, filmes. Dê uma conferida, tá ok? Vou deixar na descrição do episódio para vocês. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais notícias interessantes e teorias da conspiração. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Sr. Ufo Jack? Acredite, se quiser.